Faz a leitura da convocação da reunião para iniciarmos. Convocação, consulados 26 de maio, 27 de maio de 2025, pesados conselheiros, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, em suas atribuições legais e regimentais, convoca a Vossas Excelências para a 255ª reunião extraordinária desse Conselho. Data, dia 27 de maio, terça-feira, às 13h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Montes Claros. Expediente, justificativa de ausência dos conselheiros. Senhor vice-presidente, justificaram a ausência o presidente Farley Cidou, motivo de saúde, a segunda secretária Sheila Silva, por compromisso de trabalho, a conselheira Emanuela Tomás, por acompanhamento da consulta familiar, o conselheiro Cláudio Luiz justifica porque já tinha um compromisso na agenda de hoje, a conselheira Sandra Simone, ela vai ter reunião previamente agendada pelo Ministério Público, a conselheira Rafaela Souza, ela tem consulta médica, a conselheira Mariana Cristina está em viagem pelo movimento da Dentistas do SUS, o conselheiro Jamilson Gandra, ele está com alta demanda no serviço, tem baixo efetivo, então ele vai estar trabalhando com a vacinação hoje, não vai poder estar presente. E também justificam a ausência a conselheira Thalita Alves, ela está em aula no momento agora da reunião. Passo a palavra ao subsecretário para estar justificando a ausência do secretário. Obrigado. Pessoal, boa tarde, prazer participar com vocês da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Justificar a ausência, pelo menos momentânea, do secretário Eduardo, ele está no agenda com o prefeito e em breve ele vai estar conosco aqui na reunião. Comunicação, informes, não há informes da presidência. Informe da Secretaria Executiva. Conselheiros, a gente estava fazendo uma regularização de algumas atas anteriores, então eu trouxe aqui cerca de 8 ou 9 atas, que elas já foram aprovadas, de acordo com o conselheiro Márcio, e a gente vai precisar apenas recolher a assinatura de algumas pessoas que estavam presentes até então. Para facilitar o nome de todos os conselheiros que estavam presentes, e dos quais a gente precisa recolher essa assinatura, está aqui presente na página primeira de cada uma dessas atas. Então, eu vou pedir para cada um de vocês, depois de conferir, se vocês estiverem presentes, para poder assinar aqui e a gente conseguir fazer essa regularização, tá bom? Comunicação, informes dos conselheiros. Alguém tem informe de comunicação? Então, a ordem do dia. A ordem do dia de hoje é a apresentação do primeiro RDQA de 2025, levando em consideração que esse RDQA já foi discutido e aprovado nas câmeras técnicas e comissões, realizado anteriormente. Então, hoje, de fato, é só a ciência aos membros desse conselho, tá? Então, neste momento, não teremos nenhum fato novo. O Fred pode até explicar, mas não será possível modificar o que primeiro já foi aprovado. Vou falar no Fred para a apresentação. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, secretário João, colegas. Como dito pelo presidente, hoje nós vamos estar apresentando aí o que foi produzido pela Secretaria de Saúde nesses primeiros 4 meses, de janeiro a abril de 2025. Em Câmara Técnica já foi aprovado nossa planilha de desempenho, com metas, indicadores, e
e não foi levantado questionamentos que tivessem relevância para alterar o plano atual, o plano 2025. Lembrando que, acredito que em setembro, estaremos fazendo um novo plano plurianual, que é 26-29, e esse plano já foi aprovado em 2025, ele era da antiga gestão, 2022-2025. Passando propriamente à apresentação, a gente... Só um minuto. Espera aí, só um pouquinho marcar ali no canal. Então está ali o quadrimestre, né? São 4 meses, dividido em 3 quadrimestres. Esse é o primeiro RPA, janeiro a abril de 2025. A gente inicia sempre pelo financeiro, trazendo o que foi de recursos recebidos e o que foi pago nesse primeiro quadrimestre. Nós temos aí de receitas orçamentárias na ordem federal um valor, um montante de quase 169 milhões de reais, receitas municipais 44 milhões 754 mil, estaduais 37 milhões, vem convênios, rendimentos, aplicações, serviços próprios e indenizações. Total de receitas no primeiro quadrimestre, 271 milhões de reais, 150.017,84 centavos. Com despesas orçamentárias nesse primeiro quadrimestre, na ordem federal, nós tivemos as despesas de 150 milhões de reais, 535 mil. O município, com despesas orçamentárias, ele pagou 51 milhões 529 mil, o Estado pagou 30 milhões e de serviços próprios foi 1 milhão 122 mil, total de 233 milhões. A diferença entre receitas e despesas ficou positiva em 37 milhões 427 mil. A gente tem constitucionalmente que está destinando ao município a ordem de 15% da nossa receita. Nesse primeiro quadrimestre, o município aplicou 16,55%, que é aquele total de 51 milhões 529 mil reais. Aqui, a gente separa ordens judiciais. O total do primeiro quadrimestre foi de 2 milhões e 36 mil. Ela divide em protocolos 1 milhão e 43 mil. Protocolos são fraldas, insumos nutricionais e outras coisas dessa demanda. Sentenças judiciais, desde medicamentos a cirurgias realizadas, que deu um total de 769 mil reais. Oxigenoterapia, 208 mil e pequenas despesas, 14.765 reais. Na nossa diretoria de regulação, ela toma conta de contratos hospitalares, ambulatoriais, entre outras coisas. Nos contratos hospitalares, os valores que foram pagos nesse primeiro quadrimestre deu um total de 136 milhões, que são divididos em produção de contrato, incentivos, desde programas como Rede Cegonha, Rede de Urgência e emendas estaduais e federais. A Santa Casa, ela recebeu de produção de contrato 19 milhões 317 mil, de incentivo 45 milhões, no total de 65 milhões de reais. O Haroldo, 7 milhões 850, de incentivo 12 milhões e emendas 396 mil, totalizando 20 milhões. O Dilson, 7 milhões de contrato, 11 milhões de incentivos, 5 milhões de emendas, 5 milhões e 570 mil de emendas, totalizando 23 milhões e 677 mil. O Mário Ribeiro, 8 milhões e 825 contratual, incentivos 9 milhões e emendas estaduais 1 milhão 482 mil, totalizando 19 milhões e 357. O HU recebeu 3 milhões e 371 mil de contrato, 4 milhões de incentivos e não teve emendas destinadas, totalizando 7 milhões. A gente vê aí que de produção contratual são 46 milhões, de incentivos, que são esses programas, dá 82 milhões, e de emendas nesse primeiro quadrimestre 7 milhões. Como eu disse, o total desse primeiro quadrimestre para os hospitais são 136 milhões de reais. Desculpa, amigo. Aí. Passa. Aqui nós temos consultas e exames realizadas
nas unidades que têm contratos com a Secretaria de Saúde. Ali a gente vê que é uma tabela diferenciada paga pela Prefeitura Municipal. Os recursos em verde são recursos municipais, os recursos em laranja são recursos federais, que é o que a tabela SUS paga, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Complexo Médico Imagem Provida, foram realizados 708.148, foi pago pelo município 708 mil, enquanto a tabela SUS pagou R$231 mil de exames em laboratório, totalizando R$939 mil. E a gente tem todos eles, Gastromédica, Nossa Senhora das Mercês, Sonar, por aí vai. No total, de recurso municipal, foi R$1.127.527 investido. Recurso federal, R$463 mil. Total, R$1.590.000. Lembrando, nós vamos ter uma tabela diferenciada que o município paga para poder estar abarcando todas as necessidades, porque os laboratórios não conseguiriam o concurso do SUS. Aqui a produção efetiva deles. O complexo Provida, ele teve uma renda de R$939 mil e realizou quase 17 mil exames e procedimentos nesse período, dos primeiros 4 meses. Um total de 29.835 de produção de análise laboratorial. Produção de laboratório de análise clínicas, nós tivemos 311.642 procedimentos, aí está dividido em todos os laboratórios, em alguns dos maiores laboratórios que prestam serviço para a Secretaria, num montante de R$1.833.000. Aqui a gente tem um quadro de cirurgias realizadas pelos hospitais. Esse quadro é de cirurgias em caráter de urgência. Foi um total produzido de 5.621 cirurgias realizadas pelos hospitais nesse período de janeiro a abril. Dá um valor de R$18.088.360. Se dividirmos a conta por dia, dá em média 62 cirurgias realizadas por dia no município de Montes Claros. Essas são cirurgias de urgência. Agora, cirurgias de caráter eletivo. Aí a gente tem a separação entre cirurgia hospitalar e ambulatorial. Hospitalar foram 4.016 cirurgias realizadas e ambulatorial 6.033. Total de 10.319 cirurgias realizadas com um montante de 9.953.000. Da mesma forma, se dividirmos cirurgias dia, dá 114 cirurgias realizadas por dia no município de Montes Claros. Lembrando, volta por favor. Lembrando que o mês de abril ainda não foi contabilizado, tá? É só de janeiro a março essas cirurgias. Só um minutinho. Volta eletivo, por favor, Marcos. Urgência. Aí, urgência. Eu estou dizendo para vocês, viu, Cláudio? Mas eu falo só para anotar, né? Você quer a média? Não, só para fazer uma discussão depois. Pode passar. Você quer ver a eletivo? Eletivo. Aqui, o TFD, que é o tratamento fora do município. São aqueles casos em que a nossa rede ela não abarca todos os tratamentos. No próximo quadro tem alguns dos tratamentos que a gente realiza fora do município de Montes Claros. Aqui nós tivemos um total de despesas com o TFD no valor de R$703.904. Um total de pacientes, 714 pacientes atendidos nesse primeiro quadrimestre. Esse valor de 703 mil, ele engloba auxílio financeiro aos pacientes acompanhantes, que é aquela diária que eles recebem. 681 mil e as despesas com os motoristas no valor de R$22.044. Aqui alguns dos procedimentos que o TFD abarca, né? Cardiologia, neurologia, saúde materna infantil, transplante, auditiva, doenças respiratórias, oncologia, ambulatório de transexualidade, operações do teste de pezinho que possam ocorrer, doenças genéticas, metabólicas e congênitas. As clínicas de fisioterapia nesse período, elas realizaram um total de 23.863 procedimentos. Foram pagos R$118 mil. Aí você tem aqui o Movimentar, Visiolins, São José e o NASA. Nós temos ainda também o Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Tem algumas instituições, essas são as 3 maiores. A APAI recebeu o valor de R$756 mil
a Fundação Clarissa Albuquerque, R$ 42.337 e a Café Gaivota, R$ 33.785. Dentro da regulação, nós ainda temos a junta reguladora para pessoas com deficiência. Foram realizadas nesse primeiro quadrimestre de reabilitação física, o agendamento realizado pela junta, para a primeira consulta. De reabilitação física, 161 agendas, intelectual 322, auditivas 823 e visual 5. Aqui, algumas das agendas onde elas foram feitas, o número de usuários atendidos, de atendimento intelectual. A APAI, ela recebeu 3.366 atendimentos, usuários atendidos, e realizou 3.412 atendimentos. Capelo Gaivota, 953 usuários, com 1.032 atendimentos, e a Fundação Clarissa Albuquerque, 1.417, com 1.508 atendimentos. Aqui, os pacientes tiveram atendimento com deficiência visual pela APAI, 145 usuários, total de atendimento 148, o Centro de Óculos e Próteses nosso teve 174, que é deficiência física, com 1.392 atendimentos, e o Otorrino Centro, 1.764 usuários e 1.900 atendimentos. Volta só dois ali, por favor, Marco. Só para ilustrar, lembrando que este quadro aqui demonstra a primeira consulta que tivemos. São novos usuários que estão entrando na rede. Aqueles outros são usuários que nós já atendemos. Pode passar. Auditorias. Nós temos no município uma auditoria vigente. Essa auditoria é interna do município. Ela foi criada no final de 2024. Ela gerou 6 novas auditorias. Ela tinha previsão de término para fevereiro de 2025, só que com essas novas auditorias que foram geradas em outros estabelecimentos, acabou que ela se prorrogou e ela se dividiu em outras 6. Então, aí a gente tem a auditoria 1, que é fiscalizar contratos, basicamente ela é fiscalização de contratos com prestadores hospitalares. Elas foram divididas nos 6 hospitais. A gente tem do HC, do HU, pode passar, Dilson, Haroldo e Santa Casa. A ouvidoria, ela atendeu nesse primeiro quadrimestre 1.031 chamadas, que vão desde solicitação, tivemos 554, reclamações 329, elogios 73, algum tipo de comunicação de irregularidade 57, denúncias 10, sugestões 2, informações 6. Saindo da regulação, a gente passa para a assistência farmacêutica. Hoje o município conta com 57 farmácias, que estão divididas em 43 unidades básicas de saúde. A gente tem um almoxarifado também, a farmácia do componente estratégico, que são para doenças endêmicas, a farmácia do componente especializado em doenças raras, uma unidade do programa HIV/AIDS, 4 farmácias nas unidades dos CAPs, 2 farmácias nos sistemas divisionais, 2 farmácias nas policlínicas, uma farmácia viva de fitoterapia, uma farmácia no Alfeu, uma na UPA, além disso 10 postos de medicamentos na zona rural. Foi produzido pela farmácia, na realidade o título não seria produção, porque a farmácia ela não produz, ela dispensa, foram dispensados 19.390.228 medicamentos e insumos aos municípios de Montes Claros, atendidos 663.551 usuários. Recursos utilizados R$ 1.123.881. Aqui alguns eventos que a assistência farmacêutica promove, orientação sobre mudança de estilo de vida, adoção de hábitos saudáveis para controle de hipertensão arterial e diabetes, campanha para recolhimento de medicamentos vencidos e em desuso. Aqui, dispensação e prescrição de profilaxia pré e pós exposição ao vírus HIV, participação em grupos de portadores de doenças crônicas, distribuição de caixas térmicas para transporte de insumos. Aqui foram atendimentos de 10 mil usuários cadastrados para recebimento de medicamentos e componentes especializados lá no site. E aqui o fracionamento de medicamentos para a promoção do uso racional de medicamentos e recursos financeiros. Implantação da assistência farmacêutica no centro prisional, a dispensação alimentar de medicamentos e componentes básicos. Ainda dentro da farmácia nós temos a Farma Verde, que ela produz insumos fitoterápicos, além de capacitação para os corretos de plantas medicinais. A
Aqui um exemplo, né, de uma planta que não é a medicinal, com a planta verdadeira para a população tentar diferenciar e não fazer o uso incorreto desses fitoterápicos. Aqui a oficina educativa sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, atendimento aos pacientes. Mais uma vez, indicando quais são as plantas e mostrando como deve ser feito. A produção da Fábula Verde nesse primeiro quadrimestre foi de 100 frascos do xarope de guaco, 320 pacotes de capim-santo, cúrcuma, 50 frascos, 350 chaceiras de erva cidreira, a córdia, que é o creme, né? São 100 frascos, e o gel de aloe vera, 80 frascos produzidos. Passando a ciência farmacêutica, a gente vai ter atenção primária à saúde. A atenção primária ela tem uma cobertura hoje de 143% da população. Por que além dos 100%? Porque ela atende a população dos nossos municípios vizinhos. São 172 equipes de saúde da família, 2 equipes de consultório na rua e 5 equipes de atenção primária prisional. Foram implantadas mais 3 novas equipes, mais 2 novas equipes, Interlagos e Magnólia. Magnólia lá no José Carlos de Lima. A produção da atenção primária deu um total nesse primeiro quadrimestre de 1.800.663, que é dividido em visita domiciliar. Foram realizadas 875.199 visitas domiciliares. Procedimentos individualizados realizados dentro das equipes, 517.000. Atendimentos individual, 374.255 atendimentos realizados. 15.235 atividades coletivas e 18.590 marcadores de consumo alimentar. Aqui algumas ações de promoção à saúde, né? Oficina terapêutica, conscientização sobre autismo, grupo de idosos e hábitos saudáveis, alimentação saudável, escovação dental, levantamento epidemiológico dentro das escolas, Márcio Lilás, conscientização sobre o câncer de colo de útero, planejamento familiar, grupo de hiperdia com atividades físicas. Dentro da atenção primária tem um núcleo de educação permanente. Ele busca estar capacitando sempre, permanentemente, como o próprio nome diz, todos os nossos colaboradores. Ali, alguns temas, né? Sondagem vesical de demora, o corpo de enfermeiros APS, triagem oftalmológica, atualização do monkeypox para médicos e enfermeiros, câncer infanto-juvenil, público, agência comunitária de saúde, câncer infanto-juvenil com público de técnicos de enfermagem, equidade em saúde com foco na prática de saúde LGBTQIA+, público, agência comunitária de saúde e agentes administrativos. Da seção primária ainda temos a saúde bucal. Ela hoje conta com 133 equipes de saúde bucal, com cobertura de 113%. Foram implantadas mais 3 equipes, a São Geraldo, Olímpico 2 e a Magnólia José Carlos de Lima. Algumas imagens das equipes em funcionamento já. A produção da saúde bucal ela foi de 287.440, distribuídos em 192.839 procedimentos, 58.000 atendimentos odontológicos, 20.260 escovação dental supervisionada e 15.921 primeiras consultas odontológicas realizadas. Dentro da saúde bucal a gente ainda tem o CELS, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o Dr. Manuel Brito Júnior, que é o tipo 3, o HU tipo 1 e o CELS francês, que é o tipo 1 regional. Esse CELS é uma produção individual, né? O CELS Manuel Brito Júnior realizou 3.796 atendimentos com 11.262 procedimentos. O Hospital Universitário 1.341 com 4.019 procedimentos. Atendeu o CELS francês 1.486 com 4.321 procedimentos. Um total de 26.225 procedimentos somente do CELS. Temos ainda o Laboratório Regional de Prótese Dentária, que produziu 340 próteses neste período. Ainda temos o consultório na rua, na atenção primária, que hoje ele conta com 2 equipes completas, e ele faz aquele atendimento para aquelas pessoas em situação de rua. Foram realizados 8.439 procedimentos. Aqui nós temos algumas imagens desses atendimentos.
que essas equipes elas conseguem trazer essa população para quase que para dentro da unidade, de certa forma, porque vão dentro do carro, né, dentro da van, e fazem todo tipo de atendimento, até reuniões essa equipe consegue fazer. Nós estamos implantando já a telemedicina, ela já está em uso. A Andréia é a coordenadora desse programa, e aqui a apresentação, né, a reunião da CIBIMAC do mês de abril, para sensibilizar os gestores sobre o projeto de teleconsultoria. Ali a capacitação com os profissionais médicos e enfermeiros, foi realizada nos dias 15 e 16 de abril no auditório da FIPMOC. Aqui, mais uma reunião de alinhamento para a equipe do projeto de teleconsultoria, as ações realizadas com a equipe da SES e a equipe do projeto de teleconsultoria da UFMG. Foi realizado um webinar para profissionais da atenção básica. Aqui alguns números que já temos como resultados da teleconsultoria. Montes Claros, dentro dos municípios, já alcança o primeiro lugar da macro, né, da macro norte. Ela já alcança o primeiro lugar em solicitações para esse procedimento. Ali, deixa eu ver se eu consigo ver. E a gente tem, além do município ser o que mais teve solicitações, a gente consegue ver qual unidade teve mais solicitações, que é a Antônio Pimenta, né, André? O Antônio Pimenta foi a unidade que fez mais teleconsultas e solicitações de teleconsulta nesse período. Saúde aos Montes é um programa que leva atividades físicas e outras práticas integrativas para a comunidade em praças, na rua, de maneira com que a comunidade participe de ações de saúde. Foram atendidos 93.122 usuários com 42.460 procedimentos, que vão desde a auriculoterapia, acupuntura, ventosas e diversos outros procedimentos. Aqui a gente tem no próximo slide onde estão todos os polos de funcionamento do Saúde aos Montes, e a equipe colocou um mapa distribuindo, mostrando que ela está distribuída por todo o município de Montes Claros, o Saúde aos Montes. Aqui alguns eventos que eles realizaram, não só eventos, mas até a prática mesmo do programa. Transporte sanitário eletivo, ele, no primeiro quadrimestre, ele realizou 2.358 transportes, como o próprio nome diz, ele é eletivo, são procedimentos que são feitos em caráter eletivo para aquela população que já está cadastrada no programa. Melhor em Casa é um programa que ele visa a deshospitalização daqueles pacientes que já tiveram alta, mas que em casa, sem o acompanhamento, eles não teriam total condição de progredir na melhora, né, no quadro clínico. Tivemos 16.428 atendimentos e procedimentos realizados. Nossa estrutura hoje conta com 4 polos de atendimento, distribuídos entre 4 EMATs, que são equipes multidisciplinares, e 2 EMAPs, que são equipes de apoio. Celular. Aqui algumas fotos da equipe, né, acompanhando esses pacientes. O município ele conta com serviços próprios, a Policlínica Arioso, Carlos José do Espírito Santo, Saúde da Mulher, o Centro de Reabilitação Órtese e Prótese, o Hospital Dr. Alfeu, a UPA e a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. A Policlínica Carlos José do Espírito Santo ela produziu nesse período 10.666 procedimentos e atendimentos. Então, desde consultas médicas da atenção especializada, 6.776, 3.457 exames realizados dentro da unidade e consultas de profissionais de nível superior da atenção especializada, 473. Aqui alguns procedimentos que eles realizam, né? São 56 profissionais que compõem as equipes da Carlos José do Espírito Santo, sendo 28 médicos e 28 profissionais de apoio. Eles fazem eletrocardiograma com laudo, eletrocardiograma transtorácica, Holter, ecodoppler, ultrassonografia e consultas em saúde em rede. A Policlínica Arioso, ela realizou nesse período 6.664 procedimentos, e foram 417 exames realizados, 4.317 consultas e 1.930 atendimentos de outros profissionais. Teve uma queda no período
né, por conta da reforma que está tendo aí, só quer dar condição para melhorar. Saúde da Mulher, ele realiza um serviço de complexidade especializado na atenção ao pré-natal de alto risco das mulheres que têm indicação de acompanhamento de atenção especializada. E aí ele realizou nesse período quadrimestre 13.371 procedimentos e atendimentos, com desde ultrassom, implantação de DIU, mastologia, biópsia, mamografia, entre outros procedimentos. Aqui nós temos algumas atividades que eles realizaram. Foram desenvolvidas ações educativas em alusão ao dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, da Vila Campos, por exemplo. O Centro de Ótese e Prótese, ele é uma clínica especializada, né, em reabilitação física e melhora da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Destaca os atendimentos multidisciplinares, dispensação de OPM, suporte a pacientes hospitalizados e tratamento de condições neurológicas específicas, incluindo diversas áreas. Ela é referência em saúde na região de Montes Claros e Mar. Fornecedores dessas órteses, de janeiro a março, que foi apurado, eles produziram 121 órteses próprias, um total de R$138 mil. Aí a gente tem mês a mês a produção, 28 em janeiro, 45 em fevereiro e 48 em março. Aqui um quadro, este próximo quadro enumeram alguns dos procedimentos e entregas que eles fazem, como desde cadeira de rodas, adulto infantil 34, 42 órteses, bengala de andador 11, entrega de bolsas de oscomia, 11.498 bolsas, um almofado de assento de células de ar, atendimento de reabilitação pela equipe multidisciplinar, 881 atendimentos, avaliações multidisciplinares, 118, consultas ortopédicas, 178, consultas neurológicas e ambulatório de doenças raras, 232, e tivemos novos pacientes cadastrados, 52 pacientes no SASP. Aqui algumas fotos de alguns procedimentos e eventos que eles realizam, né? Que é o atendimento aos pacientes, a entrega de cadeira, a adaptação de cadeira, né? Pode passar. Alguns atendimentos médicos e pela equipe multidisciplinar. A rede de atenção psicossocial, hoje ela conta com 4 unidades, 4 CAPs, que tem uma produção total de atendimentos realizados 24.065 no período. CAPS 3, 8.843, CAPS AD2, 3.193, AD3, 8.922 e CAPS I, 3.104. Além dos CAPs, nós ainda contamos na rede com 2 SRTs, o tipo 1 e o tipo 2, que tem um SRT tipo 1, 8 moradores e um tipo 2, 9 moradores. Além disso, ainda tem a unidade de acolhimento adulto mista, que tem 23 pacientes acolhidos. Aqui, a quantidade de procedimentos que eles realizaram: o CAPS 3, 26.000, CAPS AD2, 13.198, CAPS AD3, 28.500, CAPS I, 15.300. No total, 83.064 procedimentos realizados. Além disso, a RAPS ainda cuida dos leitos que são regulados para aqueles pacientes que estão precisando de hospitalização por conta de algum transtorno mental momentâneo. O hospital, o HU, ele tem 6 leitos psiquiátricos e 6 leitos de saúde mental. O Haroldo são 10 leitos de saúde mental. Em fevereiro foram 52 atendimentos, em fevereiro 73, março 60 e abril 57, total 242 no HU. No Haroldo foram 160, 139 em janeiro, 31 em fevereiro, 37 em março e 53 em abril. No total de leitos regulados são 400. Aqui algumas das ações realizadas: ação de Janeiro Branco, lá na Secretaria de Saúde, atividades no Parque dos Aledores, a oficina de carnaval do CAPSI, ação na praça pelo CAPSI, assembleia dos usuários do CAPS Aledores, roda de conversa do CAPS AD3, ações sobre autismo do CAPSI, Dia Internacional da Mulher e oficina terapêutica pelo CAPSI. Dentro dos serviços próprios, nós ainda temos o Hospital de Fatos. Ele realizou nesse primeiro quadrimestre 107.632 atendimentos e procedimentos. Eles são distribuídos: procedimentos e atendimentos 77.000, o Centro Oftalmológico 21.581, as internações de leito clínico 98 internações, o Laboratório de Citologia 847 lâminas de PCCU analisadas, o ambulatório de feridas 3.887 procedimentos e mamografia 138 mamografias realizadas.
Aqui algumas das aquisições e melhorias feitas dentro do agromunicípio dentro do Walkfield nesse primeiro quadrimestre: a aquisição de bom lavaco, a pintura do corredor do ambulatório de feridas, a pintura dos quartos de unidade de internação, confecção de placas de identificação, não só das placas do hospital, mas dos pacientes, a satisfação que temos de anunciar o início do serviço de mamografia em nosso dentro do Walkfield, né, que é um exame que é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama e desempenho um papel vital para a promoção de saúde e cuidado para as mulheres. Aqui é uma portaria, o ambulatório de feridas, ele é fundamental para a nossa comunidade e ajudando na recuperação de feridas crônicas. O ambulatório de feridas ele foi selecionado para a 20ª Mostra Brasil aqui tem SUS, reconhecer a excelência do serviço. O ambulatório de feridas ficou em 7º lugar dentro dessa amostra. A UPA, ela realizou nesse primeiro quadrimestre 155.687 atendimentos e procedimentos, então desde classificação de riscos, clínicos, pediátricos, odontológicos, radiografias, suturas, eletrocardiogramas e transferências. 51.526 atendimentos médicos e odontológicos, 490 pacientes referenciados da UPA para a estratégia de saúde da família. São aqueles pacientes que chegam na UPA que não tem indicação para ficar na UPA e que podem ser encaminhados para a unidade. Além disso, a UPA ela transferiu para os hospitais 154 pacientes para o HC, 118 para Santa Casa, 82 para o H1, 71 para o ARUP, 49 para o DILS e 16 para o Alfutfar. Teve ainda na UPA, nesse quadrimestre, a eleição da diretoria clínica e da comissão ética de medicina médica da UPA de Chico Guimarães. O Centro de Controle de Zoonoses, ele faz um acompanhamento aí das nossas endemias, né? Ele tem o levantadoria, que é o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti. São 4 levantamentos por ano. Esse primeiro quadrimestre de 2025 ele indicou 13,8%, lembrando que os índices são abaixo de 1 satisfatório, de 1 a 3,9 alerta e acima de 3,9 em risco. Nós tivemos 13,8%. Em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, foi 8,3%. Aqui algumas ações que até são rotina dentro do CCZ, feitas pelos agentes de combate à endemia. E só de visitas domiciliares nesse primeiro quadrimestre são 214.373, 25.832 pneus recolhidos, 541 toneladas de materiais e serviços recolhidos nos dias dele. Aqui são pesquisas que são feitas em pontos estratégicos. Foram realizadas 2.577 pesquisas e aqui a demonstração da aplicação daquele UBV, veicular e manual, que é o Fumacê. Só para achar a meta lá do 214.473, é isso aí? Sim, senhor. Aqui mais uma vez mostrando os agentes, né, na rua com o Fumacê. Dentro do CCZ tem um programa de controle de leishmaniose. Realizou 100% dos 12 setores com atividade de encolheiramento e reencolheiramento de cães. Foram realizados 7.281 cães que foram encolheirados e reencolheirados, além também de 100% da demanda espontânea, com 4.680 cães examinados lá no próprio CCZ. Aqui é o programa de controle do Pulex, que ele faz o acompanhamento dos 19 códigos de canais que cortam o município. Foram atendidos pelo Serviço de Controle de Pragas, que também integra o CCZ, 8.660 demandas espontâneas de infestação que priorizam áreas de maior incidência de pragas urbanas, escorpiões, barbeiros. O CCZ tem um programa de manejo populacional de cães e gatos, esterilização cirúrgica em cães e gatos para o controle reprodutivo. Foram realizados 470, no total de 287 cães e 183 gatos. Controle de episodia de PHN, que é primatas não humanos, foram identificados 8 episodias no período.
O CCZ realiza atividades de mobilização social com vários programas e serviços para a comunidade. São 142 ações realizadas nesse período. Aí você vê desde empresas, reuniões com equipes multidisciplinares, ações na rua para poder conscientizar a população dos riscos do ARES. E ainda assim a gente ainda tem um índice de 13,8%. A população precisa abraçar maior essa causa. Né? O VISAT, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela atendeu 796 trabalhadores que foram beneficiados com ações de educação e saúde. Realizadas alocações de vigilância em saúde do trabalhador, 100% de notificações de agravo em saúde do trabalhador, que vão desde instituições de saúde, equipes de atenção básica, centro de apoio social, hospitais, entre outros. A publicação de 2 boletins informativos da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Aqui algumas ações do VISAT, né? Demonstrando algumas participações de 796 trabalhadores. Lembrando que a meta, vamos só um último, a meta anual é 750, só nesse primeiro quadrimestre já foram 796. Aqui o ilustrativo dos boletins que foram publicados. O CEREST é o Centro de Referência, Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. São 563 atendimentos ambulatoriais realizados, 348 ações de matriciamento, 8 ações temáticas em alusão a campanhas nacionais, 5 ações de profissionais de educação continuada, 3 encontros de educação permanente, capacitação de 60% da equipe técnica do CEREST. Aqui, algumas fotos de matriciamento realizadas em saúde do trabalhador para 563 profissionais da rede de atenção à saúde. Aqui algumas imagens das ações temáticas em alusão a campanhas nacionais. 5 ações profissionais de educação continuada para profissionais da rede de atenção à saúde. Educação permanente, como eu disse anteriormente, aqui a gente vai estar mostrando algumas das ações que eles realizaram. Oficina sobre a qualidade de vida e segurança do trabalho para professores escolares e escolas em parceria com a orientações e distribuições de materiais informativos para referências técnicas municipais, realizou 3 encontros de educação permanente. Temos também o Programa Municipal de Abordagem e Tratamento ao Fumante. A abordagem ela é feita em individual ou em grupo, pela equipe de saúde da família. Ela hoje está, faltou esse slide, você tem de quantas equipes tem? Eu acho que são 57 equipes que têm esse atendimento ao combate ao fumo. Vigilância Sanitária realizou nesse período 3.601 análises e aprovações de projetos de arquitetura, cadastro, inspeções de estabelecimentos, notificações, recebimento e atendimento de denúncias, licenciamento sanitário, dentre outras ações. Aqui a gente tem alguns eventos que a Visa realizou ou participou, né? Março de 2025, Vigilância participa do lançamento do Integra Visa BH. Ainda em março, a criação do Grupo de Gestão da Qualidade. Em abril, Vigilância participa do maior evento de convergência regulatória da indústria farmacêutica lá em Brasília. Ainda, aqui está errado. Palestra sobre segurança de pacientes e de saúde. Vigilância participa do encontro anual dos inspetores de fabricantes de produtos de saúde. Vigilância saúde ambiental. Foram realizadas 12 mobilizações de educação e saúde ambiental, distribuição de hipoclorídrico, 100% da meta, 100% das famílias em situação de risco, produção e divulgação de 12 boletins é a meta, eles realizaram 4 boletins, a meta é para o ano. Aqui algumas imagens de ações da vigilância em saúde, né? Extensão de pontos de captação de água, ação educativa em zona rural, cadastro de plano de abastecimento de água, a qualidade da água, análise do pH, e por aí vai. Coleta de água na comunidade geral do Rio Grande do Norte, monitoramento de lançamento regular de efluentes, monitoramento de qualidade de água pelo programa Vigiágua, Vigisolo, que é um programa que visa desastres ou algum tipo de acontecimento que possa estar contaminando o solo ou mananciais. O SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada, ela realizou nesse período 2.627 consultas especializadas,
3.801 coletas no laboratório municipal, 1.324 atendimentos farmacêuticos dos componentes estratégicos, administração de medicamentos pela atenção especializada de 1.899, exames de ranceníase 749, biópsia de leishmaniose 20, atendimento à unidade de prestação 2.692. Além disso, ela ainda realiza teste rápido realizado HIV, sífilis, hepatite B e C. Vigilância epidemiológica, aqui tem alguns dos eventos que a vigilância promoveu ou participou: reunião ordinária com a rede de enfrentamento de violência contra a mulher. Em fevereiro, a capacitação pelo SEREST. 6 de março, reunião de educação continuada com o Comitê Regional do Alto Materno Infantil. 15 de abril, estudo de caso com a Comissão de Assistência da Rede de Enfrentamento de Violência contra a Mulher. Em 7 de abril, aqui na Câmara, foi a primeira Conferência Municipal de Políticas das Pessoas LGBT de Montes Claros. No dia 14 de abril, a reunião de alinhamento para a certificação e eliminação de transmissão de hepatite B, sífilis e HIV com a equipe. Aqui o início da estratégia de vacinação contra a influenza. Lembrando que a gente tem os 2 nossos imóveis, além da sala de vacina. Essa sala de vacina é do shopping. Aqui é na zona rural, onde o nosso imóvel leva a vacina até o paciente que não tem condições ou não tem como ir até a unidade de saúde para se vacinar. Aí o nosso imóvel, né? A vacinação dos colaboradores dentro da Santa Casa, na Unibondes, estudantes em estágio no HU, professores para atuação em escolas municipais. Comitê de estudo em março, comitê de estudo especializadas para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, reunião do comitê de infecções sexualmente transmissíveis. Dentro da vigilância epidemiológica tem a imunização que mostra que o município atingiu os seguintes percentuais de vacinas. Na Penta, são 1.420 vacinas dispensadas, um total de 89,46% da cobertura. Pneumo, 89,23%, tríplice viral, 104%, e a VIP, 86,39%, dando uma média de cobertura vacinal de 92,46%. A meta da média é de 95%. Rede de serviço, no primeiro quadrimestre, ela teve uma quantidade de ordens de serviço atendida de 1.507 ordens de serviço. Vão desde construção de nova varanda para a farmácia lá na Major Prats, SF Campos Elíseos, construção de banheiro externo, Academia de Saúde do Vilagem, instalação do Buradio e construção da área coberta, almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, instalação de distâncias porta-pallets. Aí, agora, dentro da engenharia e construções de reformas feitas, concluídas já em 2025, nós temos a construção da Vila Anália, a construção da cobertura metálica da de Capereira, do Primavera, do Nova Suíça e do Acácias. Aqui, em andamento, em 2025, a gente tem diversas unidades: Independência, Village do Lago 3, Castelo Branco, Bela Paisagem, Nossa Senhora das Graças, reforma e ampliação do Arioso, como eu disse, a clínica de fisioterapia, a construção das 2 UPAs, Alice na Independência, o BS Canelas, Cidade Jardim, Guarujá, CAPS 3 Acácia, CAPS AD3 Canelas e a construção da cobertura metálica do Recanto das Águas. Essa é uma parte de tudo que é realizado dentro da Secretaria de Saúde. É um pouco extenso, mas é porque a equipe trabalha muito. Obrigado, boa tarde. Aberto aos conselheiros, Washington. Boa tarde a todos. Oi, alô? Eu não sei se eu estou errado ou se eu estou certo, mas a gente está aqui para somar e aprender. Foi falado também do Fred, o orçamento começa em setembro. Lembrando que o gasto coloca em ata que 2024 não foi passado pelo Conselho de Saúde o orçamento. Despesa, está pagando, ninguém está questionando não, passou por nova comissão, eu fiz parte.
E eu queria que contasse em ata que não foi passado o orçamento para a gente, e que eu nem vou pedir aqui bom som de recursos, vou colocar, só coloca isso aí. O que foi feito tem que ser pago e o que tem que pagar é a mesma coisa, porque segue o processo, não para, e a gente não está aqui para impactar o processo. Só colocar em ata o que eu estou comentando aqui. Eu gostaria de parabenizar a FES pela apresentação, que é bastante completa, né? E parabenizar toda a gestão do município. O objetivo nosso aqui é realmente agregar, né, nas apresentações, para que o usuário seja o nosso acolhido e beneficiado. Aí, eu achei que nós podemos, para as próximas apresentações, contextualizar melhor, por exemplo, quando a gente fala o número de atendimento ao usuário em situação de rua. Mas quando nós temos realmente muitos casos, desses que a gente tem, quantos estão sendo atendidos? Você colocou muito atendimento, então acho que a gente precisa saber. 100% dessa população é atendida, é acolhida. A outra coisa que eu senti falta é também sobre a saúde bucal. Qual que é a nossa população carente, vulnerável, quanto essa quantidade, para a gente saber qual é o percentual que foi atendido. Então, eu acho que determinados resultados, eles precisam trazer para a gente qual foi a demanda, para a gente ter a noção do percentual do atendimento. Por exemplo, treinamento. Teve treinamento sobre a decisão demora de enfermeiro. Mas qual que é a adesão desse treinamento? Então a gente tem que saber o que é que tem, para saber se aquela apresentação é um resultado realmente esperado. Então, algumas sugestões para a gente realmente pensar aí nesse contexto, tá bom? É só uma sugestão, que eu acho que isso é importante para a gestão e para nós, conselheiros, que estamos aqui para apreciar essa apresentação. Muito obrigada. Presidente, só questão de ordem. O relator já está incluído na apresentação e o relator já está. O relator da comissão. Não. Vai depois vai colocar. Isso. Se você quiser fazer a sua consideração. Não. Só da comissão. Conselheiro? Eu queria só trazer os dados que eu anotei, né, Fred? Sim. A respeito do serviço de urgência, até pelo que com o João, e os serviços seletivos de 5 dias. A gente percebe que há uma diferença de 100% entre números. A gente tem 10.519 de cirurgias eletivas, custando 9 milhões, e temos 5.621 custando 18 milhões. Ou seja, o paciente que se torna urgente, ele é caro. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais a atenção primária da saúde. Por quê? Esse dinheiro que está sendo indo para os hospitais e para os serviços de urgência, ele sendo aplicado na atenção primária, o resultado é extraordinário. Então, nós precisamos bater na tecla que paciente urgente é um pouco de negligência da atenção primária da saúde. Ou seja, por que eles tornam urgente? É o quê? A regulação, é a fila que está demorando. A gente precisa fazer esse entendimento para a gente compreender quais os mecanismos que a gente pode aplicar sobre isso, né? Sobre a apresentação também, como o Silvana colocou, tem algumas questões que a gente pode melhorar. Por exemplo, eu fiquei muito na dúvida na parte que fala dos serviços das pessoas com deficiência. Qual a diferença de número de atendimento para o número de atendidos? Que tem uns valores que são diferentes. Então, como que é isso? Por exemplo, eu tenho 1.000 de atendimentos e atendida eu tenho 1.072. Então, surge 72 é de quê? Então,
Então a gente precisa compreender melhor isso, porque fica vago, né? Fica estranho falar um atendimento atendido. Como que se difere isso? Como é que é esse cálculo? Para a gente compreender melhor, trazer mais compreensão, mais transparência, para quando surgir uma dúvida do usuário, de alguém, a gente poder estar explicando melhor. Fred, é uma questão que eu acho que já até esclarecido em outras reuniões, mas alguns conselheiros eles têm essa dúvida, que é quando aparece o dado de mais de 100%, que aí gera uma certa confusão, assim, que fica, mas como assim conseguiu atingir 113%, 115%? Aí é só para lembrar disso, que algumas pessoas não pegaram qualquer sujeito. Ao secretário Eduardo, eu vou deixar para o Eduardo responder os questionamentos e a equipe técnica está toda aqui também, e cada um deles tem total capacidade para poder estar respondendo. Pode ser? Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Vou começar pelo final, com a pergunta do Alexandre. Alexandre, alguns indicadores ultrapassam, por exemplo, 100%, em virtude de algumas situações que acontecem dentro do próprio indicador. Por exemplo, nós temos 120% de cobertura de estratégia de saúde da família. Por quê? Nós estamos com mais equipes do que aquilo que está preconizado no parâmetro ministerial. Então, quando o indicador ultrapassa 100%, é porque a gente está ultrapassando o parâmetro proposto pelo Ministério da Saúde, tá? Devido à necessidade da população, à necessidade de cuidado. Às vezes a gente não consegue estabelecer esse saber do parâmetro. Se você tem ideia, pelo parâmetro, pela portaria de parâmetro ministerial, um dado que eu tenho muito na mente é em relação à ressonância magnética. Então, vou trazer um dado do município de Taiobeiras, que era que eu discuti o tempo inteiro. Taiobeiras, pelo parâmetro, com a população de 33 mil habitantes, pelo parâmetro ministerial, tinha direito a 5 ressonância magnética por mês, fazendo um total de 60 ressonância magnética por ano. Só a demanda do município naquele momento que eu era gestor, eu tinha uma demanda de 30 por mês, né? Então, às vezes o parâmetro que é estabelecido pelo Ministério da Saúde não condiz com a realidade assistencial do município, e o município precisa fazer assistência. Porque quando se estabelece um parâmetro, estabelece em cima de um número ótimo, de um número ideal que os técnicos do Ministério estabeleceram. Mas a realidade aqui na ponta é bem diferente. Então, Montes Claros hoje tem mais de 120% de cobertura de estratégia da família, extrapolando o parâmetro aí de 100%, que é aquilo que o Ministério financia. E quem acaba arcando com essas unidades que são necessárias no atendimento do dia a dia é o próprio município. Tá? O outro questionamento em relação a treinamentos, eu acho que a gente pode certificar, Silvana, com relação à questão da participação. Eu acho que a sua sugestão é válida, porque não basta a gente oferecer capacitações de treinamento, e essa é uma política estratégica dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Eu criei uma coordenação de educação permanente, tá? E capacitações, junto com uma coordenação de telemedicina e teleconsultorias, para que a gente possa avançar na qualidade da assistência que a gente presta ao cidadão. Então, Fred, meu frente, olha isso que no próximo quadrimestre, se a gente conseguir estratificar a quantidade de
atividades de capacitação e educação permanente com o número de participação em cada uma delas, talvez a gente qualifique o dado e traz um dado mais qualificado, tá bom? Com relação aos indicadores de saúde bucal, indicadores de saúde bucal estabelecidos pelas políticas, né? Então, tem indicadores de saúde bucal para média e alta complexidade, que são realizados no Centro de Especialidade Odontológica, e tem os indicadores de saúde bucal que são realizados desde a atenção primária. Então, são indicadores já propostos pelas próprias políticas, tá? Na avaliação do Ministério, da Secretaria Estadual, nós cumprimos os 3 céus que nós temos. Eu estou falando da média e alta complexidade. Isso está em relatório, está em deliberação, em andar público. Nós cumprimos todos os indicadores de 2 dos nossos estabelecimentos dos céus, e nós perdemos em alguns indicadores. Então, é uma tarefa para a gente poder trabalhar, melhorar a qualidade da assistência nessa unidade, para que a gente possa, esse percentual que a gente não conseguiu cumprir está muito relacionada à ortodontia, que é uma dificuldade que a gente tinha de profissional, mas a gente já está trabalhando no remanejamento interno de profissionais que têm habilidade para fazer esse tipo de procedimento de média complexidade, para que a gente possa cumprir todos os indicadores na média complexidade e na alta complexidade. Na alta complexidade é mais hospitalar, né, que se trata das cirurgias, bucomaxila, enfim, que a gente tem cumprido. E na atenção primária, os indicadores da atenção primária, que são os indicadores básicos, estão sendo cumpridos, né, de acordo com a apresentação do relatório com a agremiação. Com relação à população de rua, nós temos o consultório da rua, uma estratégia que faz o atendimento dessa população, e a gente compartilha essa responsabilidade muito com o serviço social. Então, a parte da saúde, aquilo que condiz com a assistência à saúde dessa população, o município vem cumprindo aquilo que está preconizado. Nós não temos, talvez a Secretaria de Desenvolvimento Social tenha esse dado mais consolidado e certificado, e a gente pode mostrar com eles, até para apresentar para o Conselho, um censo dessa população de rua, que nos últimos anos, e aí eu posso falar da pandemia e pós-pandemia, a gente vem tendo um crescimento muito exponencial, não só em Montes Claros, como em outros municípios. Hoje, quem viaja muito e quem vai a Belo Horizonte com frequência, consegue perceber nitidamente famílias morando na rua. Famílias mesmo. Pai, mãe, filhos, cachorro, enfim, famílias morando na rua. Então, essa é uma situação social grave que o nosso país atravessa por questões econômicas, questões sociais, questões de moradia, são sérias e importantes, mas que o poder público, tanto municipal, estadual e federal, precisam saber quanto a elas. Então, eu vou buscar o dado do cadastramento com a Secretaria Estadual, e a gente pode apresentar no próximo relatório. Endodontia, não é isso? Endodontia, que a gente tem dificuldade, que são os tratamentos de canais de pacientes com necessidade desse tratamento. A gente está buscando profissionais que possam fazer o atendimento de endo nesse céu específico, porque os outros 2 a gente tem conseguido cumprir o indicador. Mais algum conselheiro? Eu não tenho muito que esqueci de falar. Eu acredito que a conselheira que representa, Maria Clara, o número do líder foi 3%.
uma diminuição dos casos. Como explicar esse contrassenso? A gente teve em 2024 um número 8, mas uma explosão de casos, né? E agora a gente está com um número alto, só com o número de casos baixos. Aí eu fiquei muito reflexivo sobre essa questão. Seria uma ação mais efetiva no processo do IRA? Ou o que se dá que a gente vai se explica essa relação? Na verdade, presidente, tanto o IRA quanto as outras, eles servem de parâmetros para que a gente possa estruturar os nossos planejamentos. Quando lá no início de janeiro a gente teve o IRA que chegou a 13,8, acima do ponto alto, altíssimo, mega, ultra, top, alto. Isso acendeu a luz, a gente estava iniciando a gestão, eu chamei a equipe da epidemiologia e a gente começou a planejar como nós iríamos fazer o enfrentamento às arboviroses aqui no município. Transição de gestão do corrido, e a gente começou então no dia 27 de fevereiro, nós começamos o que nós denominamos de operação Ponte Fino, que foi feita no passado, nos outros anos, para que a gente pudesse cobrir de forma mais efetiva as áreas necessárias. Então o IRA ele dá uma estratificação de um número de infestação geral. E aliado a outra estratégia que são as oligotrampas, a gente qualifica um pouco o dado e a gente consegue visualizar, né? E aí a gente pode, não sei se isso vai apresentar para o conselho, mas em algum momento a gente pode trazer isso para uma reunião do conselho, visualizar quais são as áreas com maior necessidade de ações. Então, com o IRA muito alto, a gente planejando ações de enfrentamento, que são as ações que foram realizadas a partir do dia 27 de fevereiro. E com as informações que a gente recebeu, que a gente vem recebendo ainda, das oligotrampas, mais os relatórios dos sobrevoos em relação aos drones, a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico para que a gente pudesse trabalhar as áreas prioritárias com maior índice de infestação. Então, nessas áreas foram concentradas ações de manejo, de eliminação de foco, de limpeza, de uso de inseticida, tanto do bomba postal quanto do fumacê, né? Para que a gente pudesse diminuir o índice de infestação e diminuindo o índice de infestação, a gente pudesse ter um risco de contaminação por dengue, zika e chikungunya menor naquela população. Então, se a gente pega os dados das oligotrampas a partir da quarta semana epidemiológica, a gente começa a perceber que determinadas áreas do município estavam muito com um índice de infestação muito grande, e com o trabalho que foi realizado nessas áreas, elas foram modificando o cenário epidemiológico. Então, não é um contrassenso, presidente, na verdade é uma efetividade das ações que foram propostas, planejadas e executadas, que conseguimos ter um resultado melhor esse ano em relação ao enfrentamento das arboviroses comparado com o ano passado. Então, esse é o resultado de um trabalho planejado, em cima de dados científicos, dados epidemiológicos, que nos dão uma possibilidade de fazer ações planejadas, pensadas, para que a gente possa evitar que a população tenha maiores problemas. Como a gente está fazendo agora com as doenças respiratórias, que a gente tem que falar o tempo todo, e aí vocês do Conselho, com
podem ser multiplicadores e nos ajudar nisso. A gente está com um problema seríssimo de cobertura vacinal e não por inatividade da saúde. Nós estamos diariamente com 43 salas de vacinas abertas, 2 vacimóveis rodando a cidade em pontos estratégicos, em eventos, em praças, em eventos, em empresas, vacinando, a sala do shopping funcionando, o shopping Montes Claros funcionando de 13 às 20 horas todos os dias da semana, um esforço muito grande, vacinação nas escolas, numa ação coordenada junto com a educação, mas o nosso índice de cobertura, por exemplo, em crianças está beirando 30%. Cadê para cima também? É isso mesmo, André. Beirando 30%, e a gente começou a vacinar em 27 de abril. Ou seja, nós estamos aí com quase 60 dias, 30 dias de vacinação. Desculpa. Quando? 7 de abril, Então a gente aí está com quase 60 dias de vacinação e o público-alvo, gestante, crianças acima de 6 anos de idade até 12 anos e idosos, a gente ainda está com a cobertura baixa. Então, o município está trabalhando, está fazendo a sua parte, não está faltando imunobiológico, a gente teve uma falta de insumo para Covid, para adultos, mas os outros insumos da influenza, eles não estão faltando para criança, adulto idosos e gestantes, não estão faltando e a gente ainda está com uma cobertura muito baixa. Nós estamos criando, essa semana tivemos uma reunião da epidemiologia com a atenção primária, vamos começar a fazer busca ativa nas residências para que a gente possa localizar essas crianças e imunizar crianças, idosos e gestantes, que é o público-alvo que mais nos preocupa nesse momento. E um outro dado importante, epidemiológico, é importante a gente dizer que 90% dos casos que estão chegando para a internação hospitalar são de pacientes não imunizados. Então isso nos preocupa, porque o paciente não imunizado ele tem uma chance muito maior de desenvolver a fase mais grave das doenças respiratórias e superlotar as unidades hospitalares. Nós temos um plano de ação para enfrentamento das zoonoses que já está em desenvolvimento. Nós já estamos na fase 3 desse plano, mobilizando leitos hospitalares, mobilizando uma unidade ao lado da UPA, com médico clínico para atender paciente verde, para tirar os pacientes verdes e azuis da UPA, para a gente ter mais capacidade de atendimento na UPA. Já mobilizamos 13 leitos do Alfeu de Quadros exclusivamente para pacientes com sintomas respiratórios. Então, se necessário, vamos mobilizar todos os leitos do Alfeu. Agora nós já foi encaminhado ao Ministério da Saúde e para a Secretaria Estadual a solicitação de 10 leitos de UTI pediátrica na Santa Casa, 20 leitos de UTI pediátrico no Mário Ribeiro, 20 leitos clínicos pediátricos no Mário Ribeiro e 10 leitos de suporte ventilatório no Mário Ribeiro, para a gente tentar conter aí as doenças respiratórias. Então a gente pede o apoio do Conselho para que na conversa com seus familiares, com os vizinhos, incentive as mães e os pais a buscarem a vacinação de suas crianças, dos idosos, que são o público que tem mais vulnerabilidade no caso das doenças respiratórias. Mais algum conselheiro? Eu queria pedir ao conselheiro Márcio para trazer para nós um pouquinho sobre as plenárias do PPA, as próximas ações que acontecerão e os andamentos que se tem. Conselheiro?
Senhor presidente, por determinação do nosso secretário, o senhor Eduardo Luiz da Silva, todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando agora na realização do parceria com o Conselho das Plenárias locais para a aprovação do plano plurianual de saúde. Ontem nós tivemos a plenária de Independência, a próxima quinta-feira vai ser no bairro Renascença, na Escola Estadual de Luciano dos Anjos. Segunda, terça, quarta e quinta a gente tem Santos Reis, Maracanã e Major Prades. E no dia 25 de junho será a plenária final, onde todas as propostas serão aprovadas. Lembrando que ontem a gente teve Dani, Gui, o pessoal teve presente conosco, fazendo um trabalho em parceria com os conselhos locais, né? Conselho Local de Independência e também de Arte do Governo. Temos tentado mobilizar os conselhos também. E a importância da mobilização, né? Aproveitar que os nossos colegas estão presentes e Dani, para a gente tentar, com os gerentes das unidades dessa semana, fazer a mobilização. Lembrando que nos locais onde vão acontecer as escolas, no mês de aniversário e lá no Major Prades, as escolas vão estar cedendo os alunos do noturno para fazerem perguntas e questionamentos. Então a gente pode ser que estenda de 21 para 21h30. Tá bom? Mais uma dúvida? É importante que todos os conselheiros participem. A gente percebe que a gente tem poucas adesões de conselheiros nas ações que envolvem o conselho e que eu acho injustificável. Né? Como que a gente quer fazer o controle social, mas no momento que o controle social precisa estar presente, não está. Então, essa aqui é uma cobrança que eu e Fábio vem sempre discutindo. Que não ser conselheiro é a mais que participar das reuniões ordinárias e extraordinárias. É estar presente nessas mobilizações diárias que são feitas no controle social. As plenárias, as reuniões dos conselhos locais, os serviços de saúde que são implementados, né, algumas elaborações, sempre a Secretaria Pública e o Conselho sempre são as mesmas pessoas que estão lá. Então a gente precisa que o Conselho se mobilize mais, participe mais, para que a gente consiga obter um resultado que seja fruto desse trabalho nosso. Porque senão a gente vai ficar apenas dando parecer sem a nossa opinião. E depois não adianta. Né? Já foi decidido, a gente precisa trazer essa construção coletiva nossa, com a população, com a participação social, junto com a Secretaria. Nós somos um time que queremos juntos crescer a saúde muscular, mas precisamos participar. Falar de participação social sem o conselho, para ser o conselho participando, para mim, não faz sentido nenhum. Mas, algo mais? Por favor. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o secretário de Saúde, toda a sua equipe aqui, e parabenizar a equipe que está começando as plenárias aí para definir o plano de trabalho aí. Isso é importante, principalmente ouvindo as pessoas que usam o SUS, que usam o serviço da prefeitura gratuito. Então isso é muito importante. Aí depois que a gente ouviu lá no Centro de Independência, que eu faço parte da zona rural também, eu sou presidente de uma comunidade rural, e eu estava querendo sugerir, porque a zona rural, às vezes, quando chega lá, chega depois da cidade, E nós temos aqui a Tinayara, que parece que ela é presidente da zona rural aqui no conselho, mas eu queria ver o secretário que de repente possa mobilizar uma plenária para ser feita num distrito da zona rural, para ouvir um pouco a ideia do pessoal da zona rural. Nós temos aí um município de Montes Claros que é muito extenso, e eu acho que é muito válido, ouvir um pouco aquelas necessidades ali direto do pessoal da zona rural. Então eu deixo aqui minha sugestão, que possa aí ter uma articulação aí, para
possa levar uma plenária dessa para um dos distritos da zona rural, para dar um rio ali. Temos aí Parecido do Mundo Novo, São João da Vereda, Nova Esperança, temos outras regiões também, né, que é bem bastante populosa. Então, assim, deixo aqui minha sugestão e obrigado. As plenárias elas são momentos de debate mesmo, de construção, de ideias, né, de propostas, e elas devem contemplar todo o território municipal. Todo o planejamento das plenárias que foram propostas, ela está a carta do Conselho Municipal de Saúde, o município apoia as plenárias e numa discussão que eu tive na semana passada com o Márcio, discussão no sentido de construção, eu até falava que a gente precisava talvez fazer uma ampliação mais efetiva para reduzir o número de plenários aqui, para talvez a gente tenha a possibilidade de fazer uma plenária que atendesse também as demandas da zona rural. Então, a gente está aberto para essa discussão, tá? Para que a gente possa construir e ouvir as necessidades da zona rural. E aí, Williams, eu vou só fazer uma correção na sua fala. Na nossa gestão, nós não consideramos a zona rural como em segundo lugar. Todas as políticas de saúde pública que serão instituídas no município, elas têm a previsibilidade de serem desenvolvidas também na zona rural. Só título de informação, nós estamos aqui, como foi falado pelo nosso secretário, com algumas atas anteriores que já foram aprovadas, no entanto, nós identificamos que está faltando assinaturas. Então, eu peço que todos os conselheiros, antes de ir embora, passem aqui na mesa para identificar se sua assinatura consta, né, principalmente os conselheiros do período anterior, né, Dani mesmo, para estar assinando essas atas, que a gente vai precisar estar apresentando elas no processo, tá bom? O pessoal do público presente está passando uma lista de chamada, uma lista de presença. No cantinho tem um QR Code. Então, para quem quiser e precisar receber a declaração de participação, é só apontar o celular e preencher, ou então mandar uma mensagem para mim depois, que também eu consigo mandar para você a declaração. Mas se vocês preencherem o formulário online, na lista de presença, ele vai automaticamente para o e-mail do cadastro, tá bom? Como eu falei no início, eu queria que o nosso subsecretário se apresentasse para a gente aqui, falasse um pouquinho do seu trajetório, para a gente tomar conhecimento. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar, agradecer a oportunidade também de estar participando da reunião. Meu nome é João Alves Pereira, sou servidor do Estado, de carreira, trabalhei na Secretaria Regional de Saúde de Montes Claros durante praticamente 10 anos, também trabalhei no nível central da SES. Já trabalhei no município, já trabalhei em Francisco Sá, em Janaúna, sou enfermeiro de formação, gosto muito de saúde pública, de APS, de atenção especializada, hospitalar, alta complexidade. Estou com o desafio de trabalhar numa reestruturação da SMS Montes Claros junto ao Eduardo, ele me convidou, eu fiquei muito feliz com o convite e pelo desafio, sei que é um desafio grande trabalhar no município, porque a gente trabalha vamos dizer assim, uma dimensão da organização de saúde que é bem diferente daquilo que o Estado trabalha, o município trabalha diretamente com as demandas. Então, estou à disposição de todos para colaborar comigo com o conselho, na semana seguinte, para a gente. Tá bom? Obrigado pelo espaço.
pública. Ele aceitou um desafio em vir para a atenção primária, né, João? Porque lá, apesar de estar na média complexidade, média alta complexidade de acesso, o convite foi para a atenção primária, porque eu conheço o trabalho do João desde antes da superintendência, né? Então é uma pessoa que tem uma bagagem, uma experiência importante, que vai ajudar a contribuir e vai contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento na reorganização da atenção primária, que sem dúvida nenhuma é o nosso grande desafio. Pensar a atenção primária como o centro, a centralidade do cuidado, que organiza o cuidado, que faz com que as demandas da população possam ser resolvidas dentro da própria atenção primária. Então, junto com a Daniela, que já estava, junto com o Guilherme, com toda a equipe, tenho certeza que a gente vai ter um trabalho muito efetivo aí nos próximos anos da atenção primária, para que a gente possa ser mais objetivo e atender a necessidade da população. Então, nada mais a tratar, né? Declaramos encerrada a reunião, com lembrete aos conselheiros para estar passando aqui na mesa para estar fazendo a assinatura e a confecção da verificação das notas, tá bom? O relatório? Ah, sim, o seu Maurício vai falar do relatório que foi verificado, isso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário municipal de saúde. Boa tarde, operária. Conselheiro, a minha fala nessa reunião de hoje é com relação ao parecer técnico da comissão, que tinha que apresentar aqui o parecer, até mesmo antes de votar, né, a questão do RQTA. Porque fizeram a reunião, eu não pude participar da reunião, porque eu estava na reunião de Belo Horizonte. O sindicato convocou, 3 dias de debate, e 2 dias de debate no caso, né? Eu tive em Belo Horizonte, só não participei da reunião da comissão. E até o momento foi apresentado parecer técnico nenhum, né, com relação ao RQTA, o primeiro RQTA, né, 2025. Então a gente fala aqui sobre a questão foi igual o secretário falou, a questão do LIRA, né? O objetivo da ação do LIRA, o objetivo da ação de controle das abominações de Montes Claros, né? A finalidade é reduzir a residência, né, de dengue e chikungunya. A ação principal é visita do Estado, como vem fazendo, né? Meta anual descobriu 80%, né? O resultado aqui do primeiro quadrimestre, no primeiro ciclo, foi visitado 245 contra 295 imóveis programados, 200 mil na casa. Imóveis visitados 113.205. Teve uma cobertura aí de 46,15%. No segundo ciclo, 245.500. Imóveis visitados 101 contra 168. Cobertura 41,20%. A meta quadrimestral era de 80%, né? Porém, foi atingida uma cobertura de 43,67%. Né? O que é que nós colocamos aí como uma análise técnica? A execução foi parcialmente cumprida, né, por fatores internos e externos, né? As equipes conseguiram visitar mais de 214.373 imóveis, né? O que demonstra esforço e organização, né? Mesmo diante da dificuldade. A gente tem colocado também a dificuldade de mostrar com relação, como o secretário falou, questão da população. Mas nós temos que ver também que o CCZ está com deficiência, né, de cobertura populacional por recursos humanos. E a gente tem que resolver essa questão, né,
de ir no novo processo seletivo. Mas se a gente for fazer um processo seletivo aí no momento, né, acho que eu acredito que nem por liminar consegue fazer. Porque o município propôs uma ação lá no TCE para poder fazer uma regularização de vínculo, né? Inclusive eu tive agora uma notícia agora da advogada da deputada Lenina, ela marcou uma reunião com o presidente lá do TCE para poder reunir com o nosso Centro de Saúde para poder resolver essa questão, né, da regularização de vínculo, como que ela vai acontecer, né, de como vai acontecer para poder estar resolvendo essa questão de cobertura populacional com relação aos agentes de endemias. As principais dificuldades, né, mudança na metodologia de trabalho determinada pelo Ministério da Saúde, exigindo estrutura operacional, que vem colocar lá essa questão aqui, mas essa questão, quando fala dessa metodologia de trabalho, foi o Lira do secretário falou. A ferramenta que eu não precisava ter colocado para justificar a questão da porcentagem, que foi baixa, a porcentagem, não precisava ter colocado essa questão do Ministério da Saúde. Porque o que colocou lá é as ferramentas são o quê? São o Lira mesmo que já aconteceu. Redução de quadro de agentes, né, igual eu estou falando, limitando a capacidade de cobertura territorial, né? Agora a gente coloca também uma proposta de enfrentamento, articulação com a gestão municipal para a recomposição de recursos humanos, né? E encaminhamento do conselho, tem que fazer encaminhamento, né? Uma solicitação de acordo, uma solicitação do conselho na mediação com a gestão municipal para esforço de equipe, né? Avaliação conjunta de possíveis ajustes no plano municipal de saúde, caso persista as limitações estruturais. Compartilhamento de relatórios bimestrais de avanço, manter a transparência e a participação social. Eu queria que essa conversa postasse na ata, né? E também com relação ao mesmo, nós colocamos um ponto de atenção, né? Que foi que a comissão deveria ter notado isso aí, mas como não tem relatório nenhum da comissão, não tem parecer nenhum, a empresa para colocar o que eu falei, seja feito um parecer, entendeu? Para poder constar na ata e também constar na questão da aprovação da RTDA. Foi identificada a ausência ou inconsistência nos dados referentes à saúde mental, à saúde vocal, o secretário já falou, né? E a atenção especializada, né? Então eles fazem esse relatório, tem que detalhar para poder estar apresentando, ok? Sim, fazer o seguinte, vou pedir para você disponibilizar, a gente vai encaminhar para o e-mail, a gente, como a RPA já foi aprovada, a gente vai encaminhar para o Fred, para a Secretaria, com todas essas questões para a gente trazer como resposta e aí assim a gente criar esse parecer técnico. Por quê? Agora a gente já não vai conseguir mexer, já está aprovado, certo? Como eu falei no início da reunião. Mas o relatório não foi aprovado por nós aqui, não? Então, é o que eu estou falando, a gente vai trazer esses pareceres para trazer para a Secretaria estar respondendo essas questões. Mas nós não votamos esse relatório, esse parecer, a comissão deveria ter feito, né? Sim. Então, como é da comissão, eu ter reunido o caso. Isso. Tranquilo, muito obrigado. Eu vou discordar, quando você. Eu vou discordar quando você diz que a comissão não aprovou. A comissão aprovou, aquela até aprovou, o conselho aprovou. Então o relatório está aprovado. Né? São duas coisas distintas. Questão de ordem de entendimento. Tá? Eu não tenho questão de ordem aqui, presidente, porque o que o senhor Valdeci traz é a posteriori uma avaliação de uma câmara técnica. Né? Se ele estava viajando a pedido do sindicato, a câmara técnica ela não tem gestão sobre isso. Então eu vou pedir que o relatório dele ele possa ser apresentado em outro momento e não nesse. É uma questão de ordem que eu acho que a gente precisa seguir a ordem dessa casa. É só questão de ordem. Eu acredito que uma comissão, como o conselho é deliberativo, eu acredito que uma comissão não tem condições de estar aprovando, um relatório junto com a RTDA.
no caso de uma reunião só, separada. É o meu entendimento. Né? Se nós formos ser deliberativo, a comissão só não tem esse apoio jurídico, né? Para poder estar apoiando, estar aprovando só essa questão da comissão. Você entendeu? Você vai formular para a gente essa questão, para a gente trazer a discussão para a mesa diretora e o seu relatório para a gente estar criando esse parecer técnico. Eu vou fazer a formulação com base nas leis, nas resoluções do Conselho Municipal de Saúde, né, para poder formular essa defesa. Muito obrigado. Agradeço. Então, pessoal, como foi dito, né, você trouxe, a gente vamos sentar junto com a mesa diretora, trazer todas essas questões, as respostas para a próxima reunião. E acredito que assim se faz conselho mesmo. A gente tem esses pontos que a gente precisa discutir, né, e tratar de fazer soluções. Tá bom? Então eu agradeço a participação de todos, na plenária, dos conselheiros, e conto com a participação de todos, tá? Na nossa plenária local, que também será